Eu lembro que na pandemia, meados de 2020, 2021, me lembro perfeitamente que em janeiro de 2020, fevereiro, eu estava ali num processo de evolução. Eu estava fazendo a minha formação em coach, eu estava fazendo formação em palestrante. Era quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento humano, quando eu comecei a me interessar profundamente por inteligência emocional, por desenvolvimento pessoal. Só que quando a pandemia veio e me pegou de surpresa, cara, eu fiquei parado, eu não sabia o que fazer. Eu pensei assim, poxa, meu sonho foi pro lixo. Eu não vou nem correr atrás disso aqui porque já não pode aglomerar pessoas. Eu já tinha até marcado palestra, eu acho que no meio do ano ali de 2020. Aí eu não pude marcar porque as escolas tinham fechado. Eu tinha marcado uma palestra na escola, minha primeira palestra. Eu estava muito feliz com tudo aquilo lá que estava acontecendo. Mas de repente veio a pandemia e puf, do nada. Eu falei, cara, não sei mais o que fazer. Não sei mais. Aí eu lembro ainda que eu fiz mais algumas formações. E ali foi um ano que eu estava num estado muito crítico, um ano que eu estava insuportável, por assim dizer. A minha esposa sabe muito bem disso. Por quê? Eu não sabia como lidar com aquela situação. Nossa, eu pensei que minha vida tinha ido por água abaixo. Eu falei, cara, não, deixa, esquece. Aí eu me tornei uma pessoa insuportável. Eu me tornei uma pessoa... Nossa, você tem que perguntar pra minha esposa. Dentro de casa então, cara, pelo amor de Deus, nem eu me aguentava. Aí eu lendo esse livro, O Segredo de Todas as Coisas, eu li hoje cedo isso daqui. Agradecer aí ao Anderson Luiz. Cara, se você estiver assistindo esse vídeo é dedicado a você, porque eu tô gravando com base no que eu aprendi aqui. E eu aprendi uma coisa que eu deveria ter aprendido nessa época. Nossa, se eu pudesse voltar no tempo e aprender isso, cara, eu voltaria. Eu voltaria no tempo e aprenderia isso aqui novamente, lá atrás. Quantas oportunidades que eu não perdi por não ter aprendido a respeito de antifragilidade. É por isso que eu estou gravando esse vídeo para você hoje. Porque eu quero que você aprenda a antifragilidade antes que seja tarde. E que bom que eu consegui a tempo aprender isso daqui. Graças a Deus. Eu ainda estou vivo. Se eu estou vivo, significa que eu consegui aprender antifragilidade a tempo. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e deixe seu comentário porque a sua opinião é muito importante. Um minutinho da sua atenção para me dizer para você que esse conteúdo e muito mais eu ensino dentro do curso Desenvolva Sua Mente. É um curso de desenvolvimento pessoal onde eu ajudo as pessoas a se desenvolverem emocionalmente, consequentemente levando uma evolução para cada área da sua vida. E venha cá, venha comigo que eu vou te mostrar como é que é a nossa plataforma. Bom, essa aqui é a nossa plataforma, área do aluno. Aqui eu tenho 3 módulos disponíveis e já estou começando a criar o 4º módulo. Eu posto aqui aula diariamente. Então, para você que quer fazer parte, você vai ter acesso a diversos conteúdos onde eu ajudo as pessoas a se desenvolverem emocionalmente. São diversas aulas, diversos conteúdos com materiais de apoio que irão proporcionar para você uma clareza muito maior, que vai te ajudar muito. Então, ou seja, só você vir aqui abaixo, que vai ter o material de apoio, inclusive o grupo dos alunos, o grupo onde os alunos entram para estar sempre por dentro das informações. Bom, gente, vamos continuar nosso vídeo, tá? Mas antes, clica aqui abaixo no link na descrição para você fazer parte da primeira turma deste curso que eu criei com todo o carinho do mundo. Bom, como eu havia dito, naquela época eu me encontrei em um estado crítico porque eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu pensava que eu era o rei da verdade, eu pensava que eu era um magnata, mas na verdade eu não era ninguém. Eu não era ninguém. Mas por quê? Por que eu estou falando que eu não era ninguém? Quando eu digo assim, eu quero dizer que eu elevava demais o que eu queria ser. Nossa, minha esposa lembra, eu estava insuportável naquela época. Aí eu descobri por que eu estava com atitudes insuportáveis. Porque eu não sabia como lidar. Eu queria esquecer a pandemia. Eu queria passar por cima da pandemia. Eu não sei te explicar corretamente o que passou pela minha cabeça ali. Mas eu sei que se eu tivesse aprendido a antifragilidade naquela época, eu estaria colhendo bons resultados hoje. Não que eu não esteja.
mas o processo que eu estou passando hoje pela minha vida, eu teria passado naquela época. Então, por isso que eu quero te ensinar isso daqui hoje. E o que é a antifragilidade? É você tirar um aprendizado perante a crise e você mudar aquilo. Por quê? O que importa mais é a sua decisão. A sua decisão importa muito mais do que a sua condição. Ou seja, decisão é totalmente diferente de condição. Porque quando você decide algo, quando você decide correr atrás dos seus objetivos, correr atrás da sua missão de vida, não importa a sua condição. O que importa é que você correu atrás. É que você correu atrás daquilo que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou na sua mente, que Deus, a sua missão de vida. E eu não tinha entendido isso naquela época. Eu tinha entendido que tudo tinha acabado. Aí eu estava vivendo como se fosse uma capa. Eu estava vivendo só de status. Eu estava querendo dizer para o mundo inteiro que eu estava bem. Mas eu não estava. Não estava nada bem. Só a minha esposa que sabia que eu não estava bem, porque ela conviveu comigo nessa fase ruim que eu estive na minha vida. Só que eu tirei um aprendizado com isso. Eu aprendi a antifragilidade e eu tirei um resultado. Eu tirei um aprendizado perante tudo isso que eu passei, perante toda essa fase que eu tive nessa época. E 2021 ali foi um ano que eu passei calado, eu passei quieto, eu passei só refletindo sobre tudo que eu tinha feito antes. Aí entrou a questão religiosa também, foi uma crença que pegou muito pesado em mim nessa época. Tudo por consequências do impacto que eu decidi escolher para a minha mente perante a pandemia. Por que eu disse dessa maneira específica? Não foi a pandemia que fez isso comigo. Não. A pandemia, ela apareceu de surpresa. E ela apareceu de surpresa para muita gente. Só que a decisão é minha de como que eu vou reagir perante aquilo. Se eu vou ficar com medo e me acolher e me esconder, ou se eu vou pegar aquilo lá como aprendizado, né? O medo ele é inevitável, mas a decisão ela é opcional. Então eu deveria nessa época decidir pegar aquilo lá como aprendizado, como oportunidade e levar adiante. Levar adiante isso, tirar isso daqui do meu coração e levar adiante para milhares de pessoas. Eu poderia ter salvo muita gente da depressão, da ansiedade nessa época. Por quê? Porque esse curso Desenvolva Sua Mente, que é o curso que eu criei, que eu estou ali aos poucos soltando algumas aulas, esse curso saiu da minha mente nessa época. Estava no papel nessa época. Então, se eu tivesse lançado esse curso antes, eu teria ajudado muito mais pessoas. Só que o passado não tem como a gente mudar. A gente consegue mudar o hoje para a gente colher frutos no futuro. A gente consegue hoje plantar para que a gente possa colher no futuro. A gente não consegue mais plantar no passado. Não, aquilo lá já foi. Mas a sua decisão deve ser decidida hoje. Então, é isso que eu falo para você. Não importa a sua condição, o que importa é a sua decisão. Você pode ver grandes pessoas de sucesso, você pode ver que tem ali uma história de vida ali que, cara, é impressionante a maneira de como eles conseguiram. Aquilo lá foi sorte? Não, aquilo lá foi decisão. Por quê? O encontro do preparo com a oportunidade gera um rebento que chamamos de sorte. Frase do nosso mentor Anthony Robbins. Ou seja, a preparação é a decisão. É você decidir se preparar para a oportunidade que está vindo. É você se preparar para a oportunidade. Então a antifragilidade é você colher o aprendizado perante a crise, perante aquilo que aconteceu. E não você se esconder daquilo, não você ficar com medo. Não, o medo é inevitável, mas você permanecer no medo é decisão, é decisivo. E é isso que esse livro maravilhoso ensina para você, ensina na nossa vida. É por isso que eu super indico a leitura do Segredo de Todas as Coisas. Sem contar que tem outras diversas coisas que eu aprendi aqui, que eu vou gravar vídeos dizendo sobre tudo que eu aprendi nesse livro. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você entendeu bem sobre antifragilidade, escreva aqui abaixo. Eu sou antifrágil. Quando eu digo antifrágil, não quer dizer que você é uma pessoa fria. Não, nada a ver. É totalmente o oposto de você ser uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimento, não. Mas você ser uma pessoa antifrágil é você decidir usar aquilo lá para criar uma força dentro de você e você caminhar rumo a seus objetivos. É você decidir usar aquilo lá como
oportunidade. Claro que abre em exceção, né? Quero deixar esse vídeo de dedicação às pessoas que partiram por conta da pandemia, as pessoas que infelizmente a pandemia levou. Eu conheço pessoas próximas a mim que infelizmente foi levado por conta da doença, da pandemia que a gente viveu em 2020, 2021 e a gente ainda vive hoje. Só que graças a Deus hoje está muito maleável comparado ao que a gente viveu nos anos passados. Então esse vídeo eu quero deixar em dedicação a essas pessoas. E você que é familiar dessa pessoa, saiba que tudo acontece pela permissão de Deus, por honra e glória do Senhor. Ou seja, isso não está no seu controle. O que está no seu controle é a decisão que você vai tomar para você ajudar eu a transformar o mundo. Então vamos juntos impactar esse mundo, essa geração.